A maioria desses milagres nunca acontecerá até você se livrar do caos em sua mente, preenchendo-o com a palavra de Deus. A renovação da mente nunca funcionará se alguém acreditar nessa desculpa. A razão pela qual minha mente é tão negativa é porque minha vida é muito difícil. Você já parou para pensar que talvez a razão de sua vida ser tão difícil seja porque sua mente é muito negativa? Você não poderá ver regularmente milagres em sua vida se sua mente estiver uma bagunça. Pare de fazer de sua mente uma calçada para o diabo pisar. Faça dela um discípulo da palavra de Deus. O tipo de terreno em que os pássaros roubaram a semente estava no caminho. Vê Mateus 13:4. Não deixe o diabo andar em sua mente como em uma calçada. Caso contrário, a palavra de Deus não terá chance de trazer mudanças. Os pássaros a roubarão do seu coração. Israel pensou que mais milagres os fariam mudar de ideia, mas a maioria deles morreu como vítimas no deserto, mesmo tendo testemunhado mais milagres do que qualquer outra geração terá a chance de ver. Os fariseus acreditavam nessa mesma mentira, que se Jesus fizesse mais alguns milagres, eles acreditariam que ele era o Filho de Deus. Apesar de todas as coisas sobrenaturais que Jesus fez, incluindo a ressurreição dos mortos, eles ainda não estavam convencidos. Não me entenda mal. Precisamos de milagres, mas eles sozinhos não mudam nossa ideia. Sem nossa humildade e vontade de fazer da palavra de Deus o padrão para nossas vidas. Lembre-se, o mesmo sol que derrete o gelo também endurece o barro. Milagres são assim. Para aqueles que têm fome da palavra de Deus, milagres ajudam a fé. Mas para aqueles que estão recusando que a palavra de Deus tenha domínio sobre suas vidas, milagres nunca são suficientes. Se você parar de culpar suas circunstâncias por seu pensamento negativo, Deus começará a trabalhar em você de uma maneira poderosa. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Mateus, capítulo 13, versículo 4. A segunda mentira da qual devemos nos arrepender é: não posso controlar meus pensamentos. Eles me controlam. É uma desculpa fraca. E essa desculpa não é bíblica. A Bíblia nos ordena que pensemos nessas coisas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Coisas puras e amáveis, a meditar sobre elas, dia e noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. Em sua lei, ele medita dia e noite. Salmo, capítulo 1, versículo 2.
É bem claro que Deus espera que você escolha seus pensamentos. Não deixe que seus pensamentos sempre sejam escolhidos por outra coisa. Como fazemos isso na prática? É verdade que nossa mente é atacada, pois nossas mentes são um campo de batalha, não um playground. Quando um cristão começa a conectar seu espírito ao Espírito Santo, seu espírito começa a ficar mais forte. A mente é um servo, tanto para o seu espírito quanto para a sua carne. Quando o espírito é fraco, a mente troca recados com a carne, tendo pensamentos negativos. Mas quando constantemente fortalecemos nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo, nossa mente fica sob a influência da Palavra de Deus e do Espírito Santo que vive em nós. Ficamos com a escolha de pensar nas coisas de Deus ou deixar a mente seguir o fluxo da vida. Todo país tem uma patrulha de fronteira para impedir que pessoas proibidas entrem. É para a proteção e segurança do país. Você precisa estabelecer um controle de fronteira em sua mente para impedir que todos os pensamentos terroristas de dúvida, medo e negatividade entrem e vivam em sua mente. Eles só trazem danos à sua vida. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos, capítulo 1, versículo 2. É impossível mudar uma mentalidade sem alterar com o que sua mente está preenchida. Normalmente, quando ouvimos a verdade sobre a quebra de barreiras ou a renovação da mente, nos ocupamos tentando mudar nossa mentalidade. Aprendemos rapidamente que não é uma tarefa fácil. Uma mentalidade é o que controla você. A mente é o que você controla. A única maneira de mudar seu pensamento padrão e automático é preenchendo sua mente consciente com novas informações da verdade de Deus. Uma vez que a mente consciente está cheia, ela entra na mente subconsciente. 95% de nossos comportamentos são automáticos, é por isso que estabelecemos metas, mas não as atingimos. Estabelecer metas é a função da mente consciente, mas alcançá-las é a tarefa da mente subconsciente. A mente subconsciente ocupa a maior parte do seu cérebro. Não funciona pela lógica. Portanto, acredita em tudo que é dito, repetidamente pela mente consciente. É importante que alimentemos nossa mente com informações da Palavra de Deus. O Espírito Santo transforma essas informações, com as quais alimentamos nossa mente em revelação, e isso logo se torna nossa nova mentalidade. Toda vez que você der uma oportunidade ao Espírito Santo para trazer revelação das informações da Palavra de Deus, você pode ter certeza de que Ele transformará a revelação em manifestação dessa palavra. E então a sua palavra produzirá resultados visíveis em sua vida. Antes que possa haver manifestação em suas circunstâncias, você deve permitir que o Espírito de Deus traga revelação ao seu espírito. Por fim, antes que possa haver revelação pelo Espírito, você deve preencher sua mente com informações da Palavra de Deus, tanto quanto possível. Leia, memorize e medite na Bíblia.
Ouça podcasts e leia livros cristãos. Encha sua mente com a verdade, e o Espírito Santo a tornará viva, o que mudará sua mentalidade e transformará sua vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmos, capítulo 23, versículos do 1 ao 6. Nós possuímos o que confessamos. Possuímos salvação, confessando Jesus como o Senhor de nossas vidas. Possuímos as promessas de Deus, confessando-as com a boca. Quando você confessa regularmente apenas o que sente e vê, está prejudicando sua fé e não está ajudando a tarefa de abandonar pensamentos negativos. Quando Deus viu o mundo nas trevas, vazio e sem forma, Ele não usou suas palavras para descrever a situação. Em vez disso, usou o poder de sua palavra para mudar a situação. Não use sua boca como um termômetro, que só lê a temperatura de sua condição atual. Permita que a palavra de Deus transforme sua boca em um termostato, que altera a temperatura de sua vida confessando o que Deus diz. O Senhor instruiu Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué não apenas tinha de ler o livro ou estudá-lo, mas também falar sobre ele. Jesus fez isso no deserto, em sua tentação com o diabo. Muito provavelmente, o diabo tentou Jesus, como ele geralmente nos tenta, com pensamentos. Jesus não apenas pensou nas Escrituras para combater as flechas do diabo, ele falou as Escrituras. É tão poderoso quando pensamentos ruins atacam sua mente e você abre a sua boca e fala de acordo com a palavra de Deus, não com seus sentimentos ou circunstâncias atuais, como diz Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Não fale o que sente o tempo todo, caso contrário, sua mente não poderá mudar. Ao invés disso, aprenda a falar a palavra de Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos, capítulo 11, versículos 23. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Pensamentos positivos não permanecem. Eles precisam ser adicionados continuamente. Pensamentos negativos não vão embora. Eles precisam ser expulsos. A primeira parábola de Jesus sobre a semente, o solo e o semeador em Mateus 13 mostra que coisas ruins, como ervas daninhas, precisam ser arrancadas e boas sementes precisam ser plantadas. Todas as boas sementes precisam ser nutridas para que germinem, para que a má semente cresça. Você não precisa fazer nada. Ela cresce por conta própria.
Infelizmente, boas sementes não crescem assim. O mesmo acontece com os pensamentos. Os maus não vão embora. Os bons não vão ficar. Devemos nos encher com a palavra de Deus, abrindo espaço para ela em nossos corações, e resistir aos maus pensamentos do inimigo, levando-os cativos e os submetendo a Cristo. Vê 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Os pensamentos são como navios à procura de porto. Você não pode impedir que navios ruins naveguem de um lado para o outro no oceano, mas pode impedi-los de atracar no porto de sua mente. Vê Jeremias, capítulo 4, versículo 14, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de construir um ninho no seu cabelo. Pensamentos ruins vêm, mas não precisam ficar se falarmos contra eles com a verdade da palavra de Deus. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Vai levar tempo para ver mudanças em sua mente. Acho que há uma razão pela qual Deus levou 6 dias para criar o mundo em vez de um dia. Ele queria nos mostrar como passar pelo processo de mudança. A cada dia, algo grande era feito e Deus terminava o dia comemorando o que foi feito, em vez de reclamar do que ainda não tinha sido feito. No 3º dia, quando ainda havia muito trabalho a ser feito, Deus viu que era bom. Deus não olhou para o que ainda estava inacabado. Ainda havia muito a ser feito, mas ele celebrou que estava completo. A renovação da mente acontece quando celebramos pequenas vitórias e focamos no que Deus está fazendo em vez do que Ele não está fazendo. Além disso, é digno de nota que Deus nunca comparou o processo da criação com o belo céu em que reside. O diabo tentará atrapalhar o processo de renovação da sua mente, fazendo você comparar seu progresso com o de outra pessoa. Estamos todos em diferentes dias da criação. Devemos fixar nossos olhos no Criador e não nos compararmos com os outros. Comparar mata a satisfação. Somos encorajados a correr a corrida olhando para Jesus, não para outro corredor, buscando ver como estamos em comparação com a jornada de outro. A maior alegria da vida é saber quem você é e quem não é, para se sentir confortável em sua própria pele e feliz com o caminho que Deus tem para você, mesmo que pareça que você está muito atrás de todos os outros. Você é completo em Deus. Você não precisa se comparar aos outros. Comparar leva a reclamar. Reclamar pode levar à quebra do 10º mandamento da cobiça. A cobiça mata o processo criativo de Deus para renovar sua mente. Se o gramado do seu vizinho parecer mais verde que o seu, comece a regar o seu próprio gramado. Seja a melhor versão de você que o mundo já viu. Lembre-se, o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Ver Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele ainda não terminou a obra em você. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
Filipenses capítulo 4, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Salmos capítulo 34, versículos do 4 ao 5. Esperar que algo de bom aconteça é uma escolha. É um ato de nossa fé. Uma pessoa com uma mente renovada tem expectativas positivas na vanguarda de sua mente. Não deixe sua imaginação criar uma imagem na qual as coisas vão mal para você, como a piora da doença, quebra de relacionamentos, fracasso nos negócios, etc. Substitua essas imaginações negativas pelas promessas da palavra de Deus. Há uma história engraçada de um jovem casal que se casou e a esposa ficou com a sensação de que alguém estava na casa tentando roubá-los. Ela pedia ao marido para verificar a casa. Ele verificava a casa e não encontrava ninguém lá. Isso continuou semana após semana por um longo tempo, até que ele se cansou de se levantar e checar a casa, apenas para encontrá-la segura. Mas, por respeito à esposa, ele ainda fazia a verificação. Uma vez, durante uma averiguação noturna de rotina, a pedido de sua esposa, ele ficou surpreso ao ver um ladrão em casa. O ladrão lhe disse para não fazer barulho e lhe dar todos os objetos de valor. Depois que o marido deu a ele o que ele exigia, antes que o ladrão saísse, ele pediu ao ladrão que não saísse tão cedo, mas que conhecesse sua esposa, pois ela o tinha esperado por um longo tempo. As expectativas são um local de criação de milagres. Algumas pessoas acordam de manhã com a sensação de que algo ruim lhes acontecerá naquele dia. Se isso acontecer com você, isso vem do diabo. Volte para a cama e se levante novamente até sentir que Deus é bom e que planeja coisas boas para você. Se você continua tendo maus pensamentos de que algo vai acontecer e eles acontecem, você está usando sua fé contra você mesmo. Eu escolho confiar em Deus e esperar sua graça e misericórdia, não acidentes, problemas ou todo o inferno solto na terra. Isso significa que nunca teremos dias ruins? Não, mas não vamos viver esperando por eles. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmos capítulo 71, versículo 5. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Senhor, eu tenho esperado pelo cumprimento das suas promessas em minha vida. E a sua palavra diz que quando o Senhor tem um plano, quando há um propósito divino, nada pode impedir que ele se cumpra. Por isso eu clamo neste dia. Encha o meu coração de fé e esperança. Porque preciso de restauração em minha vida sentimental, emocional, nas finanças e saúde. Não deixe que o inimigo me engane, dizendo que o Senhor é muito ocupado para se preocupar comigo e que é melhor resolver as coisas com as minhas próprias forças do que depender de ti. Cumpra em mim o seu querer. Pai, perdoe-me pela falta de fé que me leva a temer as coisas. Perdoe-me por esquecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Quero entregar ao Senhor todas as decisões importantes, para que o Senhor guie meus passos. Entrego toda a ansiedade que tem tomado conta de minha vida e entrego a Ti também os meus medos, os pequenos e os grandes. Obrigado por ser a minha força e a minha justiça, por ser o braço que me sustenta em toda ocasião.
Pai. Tenha piedade de mim. Sinto-me triste e abatido, mas o meu coração se enche de paz por pensar. O Senhor escolheu me amar e me aceitar do jeito que sou e continua sempre me motivando a acreditar. O seu amor é tão forte que lançou sobre o seu Filho, Jesus, tudo aquilo que poderia roubar minha esperança, a morte e o pecado. Hoje, através de ti, posso crer que tudo irá mudar. Tudo é possível simplesmente me achegando a ti e confiando completamente na obra de redenção que Cristo conquistou na cruz. No santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém.